Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Fol, tudo bom com todo mundo? Hoje eu estou trazendo um tema legal aí pra gente, além de falar um pouquinho dos temas da semana, né? Mas hoje eu vim falar um pouquinho com vocês com relação à fidelização. Eu vou esperar mais um pouquinho a galera entrar online aí, mas o objetivo é a gente falar um pouco de fidelização, satisfação do cliente e o que é compliance. Isso é interessante a gente discutir hoje, né? Muitas das vezes vão fazendo esquenta aí com quem está online. Abraço aí, Raul, Wagner Fonseca. Esperar o pessoal entrar mais online aqui. Eu queria discutir isso com vocês hoje. E é um tema que eu estou escrevendo de uma palestra sobre isso. É um tema que está voltado também à questão voltada para coaching, para a questão de coaching, para a gente entender com relação a isso. Muitas das vezes, fazendo já um esquenta, o que a gente começa a perceber com relação ao mercado? Eu vou falar agora com relação ao mercado e depois eu vou falar voltado para uma área um pouco mais de coaching, tá? Vamos lá. A gente pensa muitas das vezes que fidelização e satisfação do cliente é a mesma coisa. Na realidade, não é. O que a gente começa a perceber? Que satisfação do cliente é, por exemplo, ele precisou de você uma demanda, você foi lá e você cumpriu a demanda, você fez da forma que ele achou que deveria ser feito e ele gostou do teu serviço, você fez uma satisfação naquele momento. A fidelização é uma outra coisa completamente diferente, porque a fidelização de um cliente, a fidelização é quando você pega aquele cliente para você e você o trata customizado. O que a gente começa a entender no mercado corporativo? A gente percebe que no mercado corporativo funciona assim. A gente tem muitos gerentes, né? Gerente de produtos, gerente de soluções, gerente de uma série de coisas que acontece dentro do ambiente, não é isso? Então, essas questões de gerentes de várias áreas, quando você tem uma área de outsourcing, o que é outsourcing? É quando a tua empresa presta serviço para outras empresas, para outros clientes. Isso é um processo de out. Você está saindo da tua empresa. Não é só dentro da empresa. É isso que eu estou falando nesse momento. O que a gente percebe muitas das vezes? Que quando tá... Abraço aí, Fábio Júnior, Robson, abraço, Raul, valeu. Grande abraço a todo mundo aí. Ó, a ideia é a gente interagir, tá? Então eu gostaria muito que vocês dessem like, que vocês compartilhassem e que vocês escrevessem aqui comigo para a gente dissertar uma ideia. Eu vou trazer duas ideias hoje. Uma é essa ideia de mundo corporativo e uma outra ideia voltada para uma área de coaching. Uma dica poderosa para vocês entenderem isso. Vou deixar essas dicas poderosas para vocês. E eu queria falar um pouquinho de compliance. Muito bem, a gente já começou a inserir alguns termos técnicos, ficou bem bacana aí da gente entender. Legal aí, Fábio Júnior, Robson Senna, beleza? Então vocês podem escrever aí comigo para a gente dissertar, tá? Não vai ser longo, vai ser um bate-papo rápido e eu vou começar a trazer vamos dizer assim, essas ideias, né? Esses insights, né? Essas ideias que estão compartilhando, da gente trazer aqui para a gente, não só na área técnica, mas também já voltado para uma área de governança, gestão, uma área de coaching, e eu vou deixar agora uma dica para vocês. A satisfação do cliente é o que muito as empresas fazem. Elas só prestam um serviço, elas vão lá e o cliente diz, tá bom, gostei. Mas será que na próxima vez ele vai te procurar? Será que na próxima vez ele vai atrás de você e dizer o seguinte, eu preciso dele. Ele é um cara bom, ele vai cumprir a empresa dele, vai cumprir tudo que eu preciso está nele. Mesmo que custe 30%, 40% a mais. Quando eu estou falando de 30%, 40% a mais, está falando de quê? Quando você cria uma fidelização, um produto, um serviço, uma solução que entrega valor. Mas, Paulo, como é que eu consigo entender como é que eu saio da seara de satisfação da área de fidelização? Vou dar um exemplo para vocês. Eu ministro vários cursos na seara de governança, gestão, técnica, e muitas das vezes... Opa, o Robson colocou aqui, para fidelizar você precisa encantar. Vamos já chegar nisso. Mas o que eu percebo? Eu ministro muito curso de IT, COBIT, e o que eu observo? Vou dar um exemplo para vocês de valores, tá? Se a gente for procurar, tem cursos por aí de IT, de COBIT, cursos de Microsoft, sei lá, que custam uns 200, 180 reais. Os meus cursos custam 800, 900. Então, ministrei uma semana passada
um treinamento para 2 pessoas somente. Quase R$ 2.000. Gente, por que foi pago isso? Por que não foi pago em outro lugar? Então, por que tem outras empresas que ela não se preocupam com o valor dela, se preocupam com o quê? Com o que ela presta de valor, quais são os benefícios que ela traz. Mas veja bem, quais são os benefícios principais que você tem que trazer? Primeira coisa, tem que fazer um estudo de mercado. Você tem que saber o que o mercado precisa. Você tem que se qualificar para que o mercado precisa. Muitas das vezes você vai ter que sair da zona de conforto. Veja bem, quando você sai da zona de conforto, quando você começa a valorizar o que o cliente valoriza e não só o que você valoriza, ou seja, o que são os benefícios que ele vai trazer, e você começa a encantar. E aí vai de encontro, eu vou dar um like, eu vou curtir o que o Robson falou aqui, você começa a encantar. Porque esse encantamento, ele vem quando você começa a valorizar ele. Outro ponto importante, ter feedback, ouvir os feedbacks, listening. No momento que você ouve os feedbacks, é a palavra principal. Então, no momento que você entende o mercado, você estuda o mercado, e esse estudo de mercado, ele vai muito com, por exemplo, uma palavra que se chama benchmarking. O que é benchmarking? Imagina como se fosse, deixa eu ver como é que está a grama do vizinho. Muitas das vezes a gente fala assim, a grama do vizinho está tão bonita, né? A grama do vizinho é legal, né? E aí o que acontece? A grama do vizinho, ela estando legal, muitas das vezes a gente não sabe qual o preço que ele paga. Preste atenção no que eu vou falar agora. O preço que ele paga. Todo mundo paga um preço para prestar um serviço e para agregar valor, para ter conhecimento. Esse preço que se paga é exatamente o seu investimento para você mostrar o seu melhor. E quando você mostra o seu melhor, o valor agregado, quando você trabalha aquele cliente, você entende aquele cliente, claro que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que começar a entender o primeiro o que a gente faz, né? Então, no momento que a gente entende o que a gente faz, o que a gente agrega com o valor, a gente estuda o mercado, a gente vê quais são os déficits do mercado, que é o benchmark, entender o que o vizinho está fazendo do lado. E depois você valoriza cliente a cada cliente. Lembra que eu falei ainda agora do gerente do produto? O gerente de produto hoje nas companhias que trabalham de outsourcing, elas estão mudando o conceito dela para exatamente ser gerente de quê? Do cliente. O que os bancos estão fazendo? O que o Santander está fazendo? O que a Caixa está fazendo? O que esses caras estão fazendo? Atendimento personalizado. Claro, nesse momento, para os caras tenham grandes valores investidos, mas é o atendimento personalizado. O que você vai entender, cada banco presta o mesmo serviço praticamente. O que está diferenciando é esse atendimento personalizado. Esse atendimento, por exemplo, via WhatsApp, via as tecnologias. E aí, baseado no que a gente falou aqui com relação à fidelização e satisfação do cliente, a gente já entendeu que a satisfação do cliente ela é temporal, ela acontece nos momentos que você presta serviço. Já a fidelização é no momento que você estuda o cliente, no momento que você trabalha de forma customizada para o cliente. Isso é fidelização. Mas para a gente poder conseguir ter uma fidelização, o que a gente precisa fazer? Primeiro, como eu falei para vocês, estudar o cliente, estudar o que ele precisa. Esse é o passo principal. Segundo passo, ouvir os feedbacks. A gente ouve muitas das vezes, como é que a gente muitas das vezes entende o que a gente entende como esse foi um atendimento de excelência e eu vou sempre procurar ele. Existe uma fórmula que eu vou compartilhar com vocês aqui, que inclusive está no meu novo e-book que eu fiz de aprendizagem de desafios, que é P mais R é igual a VA. Tá? Acabei de compartilhar com vocês aqui, ó, P mais R é igual a VA. O que é o P? P é a percepção do cliente. O que é o R? É o resultado que você vai trazer para ele. E o resultado de tudo isso aí é o valor de serviço agregado, ou seja, o que se agrega como valor de forma macro. Olha só que insight. Então, o que acontece? Quando o cara tem uma percepção que tudo que ele precisa está com você, com que você presta de serviço, com que você agrega como valor, você está trabalhando o teu cliente. Logo, essa indicação vai acontecer muito mais. Essa é uma diferença principal entre fidelização e satisfação do cliente. Tá? E essa diferença, a satisfação do cliente a gente ouve todos os dias. Agora, a fidelização, o cliente querer ficar com você, gostar de você, acreditar em você, é quando você estuda o mercado dele, quando você entende as soluções dele. Não é só vender por vender. Não é só vender por vender.
Esse é o principal insight. E agora eu quero falar uma coisa que se chama compliance. O que é compliance? Compliance é conformidade, aderência. Hoje, principalmente esse mercado financeiro, com a crise que nós temos hoje, esse mercado financeiro, essa questão de investimento que a gente está fazendo na companhia, hoje as empresas elas precisam de ter money, elas precisam ter dinheiro para se capitalizar. Grande abraço aí, pessoal. Valeu, Robson. Já ia falar de feedback. Jefferson Castilho, valeu. Cristiano Araújo, valeu, pessoal. Então, o que acontece? Hoje, essa questão de compliance está muito aderente do que a gente está conversando. Numa seara diferente. A questão de compliance, principalmente na área de investimento, hoje as empresas precisam ter dentro da empresa delas, um papel de governança e gestão. Isso bem implementado, bem inserido. Porque se isso não tem, se as empresas não entendem como ela começa a entender, a saúde financeira dela, os investidores, os bancos já não estão mais investindo. Que nem no Brasil, que está lá fora. Isso é questão de compliance, para você estar aderente. E isso traz uma conformidade, uma segurança para o teu cliente. Né? Então a gente começa a observar, por exemplo, indo para uma seara técnica, a questão de cloud, de nuvem. Né? A gente começa a perceber que tem vários provedores, mas a gente vê, por exemplo, hoje muito forte Microsoft e a AWS. Por que a Microsoft está crescendo muito com relação a isso? Porque exatamente ela está conforme, ela tem todas as certificações que o mercado precisa, a questão de segurança dentro do ambiente dela, e ela está crescendo todos os dias ainda mais. E isso é uma questão de compliance. Indo com a relação fidelização e satisfação do cliente, o compliance que eu estou querendo dizer é o compliance que você está trazendo valor agregado para o cliente, para o negócio. Agora, para fechar o Hangout de hoje, com relação a isso, que eu queria falar com vocês, é a questão, por exemplo, de uma boa venda. Né? Vou falar aqui 3 segredos para vocês de uma boa venda, agora voltado para um lado de coaching. O primeiro é ouve o cliente. Porque se a gente ficar falando para ele, vamos lá, eu que vendo meus treinamentos, tem a comunidade, ou seja, vamos supor que eu quero vender o Fábio Fall, por exemplo. Eu não vou ficar falando só de mim. Eu tenho que, claro, ter um compliance pessoal, entender o que eu posso agregar com valor, o que eu ainda tenho muito que aprender, mas eu tenho que entender exatamente, beleza, eu já sei o que eu faço e o que eu posso agregar. Fiz um pré-estudo de mercado. No momento que a gente vai estar de frente com um cliente, a primeira coisa que tem que ouvir é um dos segredos, ouve e entende o que o cliente precisa, o que o cliente quer, o que ele necessita. No momento que você faz isso, né, você começa a entender as dores dele. Ouviu as dores dele, você vai dizendo, mas esse treinamento ele te traz isso, esse outro treinamento te faz isso, esse cara, esse profissional traz dessa forma, mas aí fala mais. Uma técnica importante na área de coaching, você usar algumas palavras, principalmente falar o nome dele, e sempre falando assim, deixa eu te ouvir mais, colocando algumas palavras alongadas, deixa eu te entender um pouco melhor, fala mais. Isso são umas técnicas que são ouvidas muito na área de coaching, né? E aí o que acontece? No momento que você começa a embutir o que você começa a agregar como valor. No momento que você faz isso, você cria uma palavra chamada fidelização, confiança. Depois disso, começa a fazer pesquisa ainda mais sobre ele. Imagina tu ligar para uma pizzaria e na hora que atender, é o dia do teu aniversário, e a mulher que a telemarketing fica atender lá, diz o seguinte, boa noite, tudo bem, Fábio? Hoje eu sei que hoje é teu aniversário, você já tem uma pizza pequena com a gente, 30% de desconto na próxima pizza. Nós te desejamos todo um parabéns para você. Olha que coisa bacana. Isso é aí tecnologia envolvida. Você já precisa o quê? De tecnologia para ter isso. Isso chama você ter confronto de informações, um pouco de BI em cima disso. Vocês estão vendo que fez pesquisa, a satisfação do cliente compliance envolve uma série de fatores em cima. Queria ouvir um pouco mais de vocês, o que vocês estão achando. Podem comentar, Robson, Raul, Fábio, Cristiano, pode comentar aí com a gente, que será legal. Então, o que acontece? Primeira coisa de uma boa venda, ouvir, entender as dores, entender o que ele precisa, falar para ele, eu estou te entendendo, fala mais. Segundo, pesquisa ainda mais sobre o cliente, o que ele precisa, qual é o core business dele.
é só por último que você demonstra. Ah, o meu produto é isso. Ah, o meu produto é aquilo. Ah, eu sou instrutor há não sei quantos anos. Ah, é porque a minha empresa tem 30 anos de mercado, a empresa XPTO. Ah, porque eu tenho as certificações tal. Ah, porque eu sou um cara que trabalha em... Não, é exatamente. É o final disso. Uma boa venda de fidelização não é você já botando para ele uma série de informações. Ah, o nosso curso é isso, isso, isso. Ou você faz isso, isso, isso. Não. Na área de coaching se usa muito exatamente essa outra vibe. Beleza? Bacana aí, Robertson, Fábio Júnior. Beleza. Então, isso é muito importante. Então, hoje, para fechar nossa live aí do Facebook, eu deixo para vocês essas informações. Procure fidelizar mais e menos só atender a satisfação do cliente. Tá? E outra, seja mais compliance. E a técnica, 3 técnicas. Ouve, faz pesquisa e depois demonstra. Porque a tua demonstração vai ser a cereja do bolo do que ele já quer de você. Do que ele já quer de você. Beleza, pessoal? Então, essa hoje era a dica aí do Fall da semana. Para vocês, a semana vai ter muito conhecimento, muita coisa bacana aí. E alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar mais? Olha usando as palavras aí, né? Fala mais para mim aí. O que vocês gostariam de ouvir mais? O que vocês gostariam de entender mais? Lembrando que semana que vem eu vou trazer outros conteúdos para vocês, tá? Para a gente agregar ainda mais com relação a isso. Legal, Robertson, gostei da tua interação aí, grande amigo. Legal, bacana. E aí, vocês querem comentar mais alguma coisa? Querem entender mais alguma coisa? Eu estou finalizando a live, 30 segundinhos aí, para a gente discutir os últimos assuntos. Legal, Robson. Legal. E o que tu abordaste muito aí, Robson? Você recentemente deu uma palestra sobre o mesmo assunto. Legal. E qual foi o teu insight principal, Robson? Falamos exatamente a mesma língua. Legal, Robson. Isso é fundamental, tá? E aí, hoje eu trouxe essas dicas poderosas. Na semana que vem eu vou trazer dicas de vendas também para você desenvolver a tua equipe, né? Imagina você estar com um problema pessoal. Eu já tive várias questões pessoais também. Agora, tu imagine você trazer esse cara para você, encantamento. Boa, Robson. Você trazer esse cara para ti, né? Você é líder do cara. Então, como é que você, como líder, você está com problema de relacionamento interpessoal na tua equipe, né? E aí, como é que tu vais fazer, por exemplo, para trazer esse cara para você? Como é que você faz ele trabalhar, para ele se render mais? Como é que você faz com ele follow-up? Ou seja, o seguinte, como é que você marca uma data com ele? Próximos episódios. Pessoal, obrigado mesmo. Fico muito feliz aí da gente ter tido essa interação, da gente estar conversando junto. É muito legal a gente trazer esses conteúdos. Vou levar essa live esse conteúdo para o YouTube também, para quem depois quiser assistir lá no nosso canal, né? Essa nova vibe. Vou começar a trazer essas novas informações. Estou me preparando para essa área de coach também, uma área que eu vou trabalhar de forma fortíssima. Não vou largar a área de governança, a área de tecnologia. Está na veia, né? Está na veia, não tem como. Mas o que a gente vai trazer é agregar valor, agregar ainda mais. Lembra que eu falei para você na área de compliance? A área de compliance exatamente é isso, cada vez mais ser conforme ao mercado, cada vez mais trazer esse valor. Não só vender tecniquez, não só vender, porque eu só conheço um pouquinho de arte, eu vou tentar vender isso. Não, é agregar cada vez mais para que os meus clientes e as pessoas que confiam na gente tenham a fidelização de saber, não, eu vou procurar lá, mesmo sendo mais caro, mas a gente vai lá. Beleza, pessoal? Estou aí já há um tempinho. Muito obrigado a todo mundo. Fico feliz e até semana que vem. Lembrando que essa semana agora eu vou estar 2 vezes online de novo, né? Com a mentoria FOL Governança e Gestão e a mentoria Microsoft Formação de Engenheiro, né? Muito bacana. Eu estou mentorando quase 15 profissionais. Já tivemos o primeiro resultado de profissionais tirando certificações, profissionais se desenvolvendo, fazendo um trabalho de carreira profissional, né? E isso aí já está tendo frutos e a gente vai se desenvolver ainda mais. Claro, eu não consigo ficar totalmente focado em tudo isso, dividir
Não dividir tempo. Uma outra coisa que eu vou fazer uma palestra com vocês, um hangout. Ninguém divide tempo, divide prioridade. No momento que você define prioridade, o seu tempo está baseado nas prioridades. Então, não define o tempo, defina prioridades. Esse é o segredo. Nós ainda vamos fazer um hangout sobre isso também, tá? É uma diferença gritante entre definir tempo e definir prioridade. Beleza, pessoal? Fico muito feliz aí da gente estar junto e até uma próxima. Essa semana estamos online. Então é isso. Fall e Arcanjo TI, sempre disseminando conhecimento e agregando valor profissional na vida das pessoas. Não esqueça de dar like e compartilhar para que esse vídeo chegue a outras pessoas também. Um grande abraço, pessoal. Estou assinando, tá? Fall. Valeu, pessoal. Até mais.